Agora vamos trazer com detalhes o luto coletivo das comunidades do Bebedouro, Bom Parto, Mutange, Pinheiro e também do Farol, que foi retratado em um documentário chamado de Abraskem Passou Aqui. A catástrofe de Maceió. O documentarista argentino Carlos Pronsato traz relatos importantes dos problemas causados pela mineração aqui na capital alagoana. O filme foi exibido ontem à noite para famílias na Igreja Batista do Pinheiro. Neto Mota esteve lá e acompanhou a reação das pessoas ao assistir esse documentário. Põe na tela. A estreia do documentário aconteceu por meio de exibição em 2 sessões que aconteceram aqui na Igreja Batista do Pinheiro. O Alexandre Sampaio, coordenador do Movimento dos Moradores e Comerciantes do Pinheiro, falou sobre as impressões dos moradores que assistiram os relatos pela primeira vez. Acho que a primeira delas é a gente ter voz, o sentimento de você estar mudo durante 2 anos e conseguir, através da arte, através da técnica de um documentarista de renome internacional, ser ouvido. E não só ser ouvido em Maceió, mas ser ouvido em São Paulo, ser ouvido no mundo inteiro. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar é que esse documentário está sendo um instrumento de amplificação da voz das vítimas, que estavam até agora silenciadas pela Braskem. Ouvir a dor, só quem sente a dor pode falar da dor. Eu acho que esse é o marco desse documentário. Você tem até agora a narrativa oficial. Fizemos um acordo maravilhoso, ele livrou as pessoas da morte. Mas o que é vida? Vida é você perder a sua casa, seu negócio, seu sustento e ficar sem nada, vagando pelo mundo. Então esse documentário traz essa dor, revela esse sofrimento, e é essa dor que tem um preço. E ela se chama dano moral, e a Braskem não está querendo pagar dano moral. Esse é o principal ponto. Esse luto coletivo que as pessoas estão vivendo nos bairros do Pinheiro, do Mutange, do Bebedouro, do Bom Parto e agora também do Farol, ele tem um preço que não paga a conta da dor, mas ele precisa ser elaborado. Lá em São Paulo, quando nós apresentamos esse documentário, uma psicóloga falou disso, que se as autoridades não reconhecem esse luto, essa dor, ela nunca cura. E essas milhares de pessoas vão adoecer e não vão reconstruir suas vidas. Eu acho que esse documentário traz isso e põe luz nessa coisa chamada dano moral, que é um dos maiores escândalos desse acordo. Alexandre, a gente viu outros pontos que foram levantados aí pelas famílias que, depois que assistiram o documentário, fizeram algumas observações e perguntas, como, por exemplo, a proteção animal. Quais são os outros pontos e como estão as discussões a respeito desses outros pontos que já foram levantados aqui pelas famílias? Você mexer com 67 mil pessoas de 5 bairros seculares significa que você mexe com a vida urbana como um todo. Você tem mobilidade urbana, que é um problema que não está discutido adequadamente. A Fernandes Lima está um colapso por conta do fechamento da principal do Mutange. Você tem o sofrimento psicológico e social, as mortes que estão acontecendo e que continuam silenciosamente ocorrendo por conta do dano emocional. Você tem os cálculos errados que estão sendo feitos para a indenização de comerciantes, de negócios como um todo. Você tem o colapso do mercado imobiliário, que hoje, por mais que a pessoa receba o valor justo, ele não consegue comprar outra casa na cidade de Maceió, porque não tem casa. Não há 15 mil residências disponíveis na cidade de Maceió. E quem paga essa conta? A Braskem não quer pagar sequer o valor de mercado do imóvel, quanto mais o fato de você não conseguir sequer se realocar dentro da cidade de Maceió. O Benival Farias, assistente de direção do documentário, explicou como a equipe conseguiu reunir vários relatos e transpor por meio das filmagens. A grande questão é que, como vocês podem ver no YouTube, em muitos locais, tem muito curta com relação ao Braskem. Acho que deve ter alguns curtas até universitários e tal. Mas questão de longa não tinha, né? E como vocês sabem, né, é muito curta, é o quê? 10 minutos e tal. Então e o pessoal queria falar muita coisa, né? Como falou no documentário nosso aí.
E eu acho que foi mais ou menos isso. A gente deu voz realmente a esse pessoal, a esses atingidos que estavam querendo falar e queriam realmente um tempo maior para falar, né? Então esse é o primeiro documentário, acredito, longa, que tem uma repercussão, está tendo uma repercussão nacional, né, graças a Deus.